são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Hoje, neste sexto domingo do tempo comum, meditemos o Evangelho de São Lucas no capítulo 6, de 17 e 20 a 26, uma vez que estamos reunidos aqui, aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano, com os numerosos discípulos de sua grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque é vosso reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e prescreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai neste dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós quando todos os homens vos elogiam. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, meu irmão, minha irmã. O Evangelho de hoje que acabamos de proclamar, o discurso da planície, dirigido aos discípulos de todas as épocas, com 4 bem-aventuranças, sendo que em Mateus as bem-aventuranças são 8, e os que são referidos como bem-aventurados são os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. No entanto, são os pobres pitochos. A palavra grega usada por Lucas traduz vários termos hebraicos, anauim, dalim, abionim, que no Antigo Testamento definem uma classe de pessoas privadas de bens e à mercê dos ricos e poderosos, são desprotegidos, explorados, e os pequenos sem voz, são vítimas da injustiça, dos despojos e de seus direitos, também acobertando a sua dignidade. E os que têm fome são aqueles que não têm o pão de cada dia para si e para os seus familiares. São aqueles que de qualquer forma vivem em situação de plena carência, e Deus oferece o alimento aos que necessitam, que tenham vida em abundância. Já os que choram são aqueles que vivem mergulhados numa dor sem fim e sem remédio, os doentes, incuráveis, as vítimas de todas as injustiças, os que são magoados pelo egoísmo, pela maldade dos seus irmãos. No entanto, Deus irá enxugar as lágrimas amargas que brotam dos seus corações doloridos. Já os que são perseguidos são os odiados, nísio, os rejeitados, apósizo, e insultados, onídizio, e marcados com infames, penorum.
O seu sofrimento coloca-os na linha dos profetas, mas Deus dá-lhe-ás razão, far-lo-ás triunfar sobre os seus detratores. A todos esses que sofrem, Jesus promete que a sua triste situação vai mudar. Eles irão conhecer a felicidade, pois chegada do reino introduzirá no dinamismo novo. Portanto, o Deus que outrora libertou o seu povo do cativo egípcio está decidido a continuar a sua obra salvadora em favor dos seus filhos que sofrem. Assim, do lado oposto estão os ricos, saciados, fartos, e os que riem, elogiados por toda a gente. E ai de vós, diz-lhe Jesus. A exclamação ai, com que começa cada uma das maldições, equivale a lamentações que se usam no contexto funerário, ou seja, de velório. A expressão aparece frequentemente nas admoestações dos profetas, de maneira especial Isaías 5, Amós 6. E os ricos são aqueles que têm dinheiro em abundância e que colocam toda a sua esperança e a segurança nos bens materiais. Na verdade, são prisioneiros presos pelos bens, ou seja, endeusam todos os seus bens e ali se saciam. Os saciados são aqueles que, porventura, não apenas têm pão com fartura, mas têm abundância de todas as coisas boas da vida e acham que a fome do mundo não lhes diz respeito. Chegará a altura em que serão privados daquilo que agora lhes sobra. Então considerarão que a sua vida perdeu todo o sentido. Já os que agora riem são aqueles que vivem permanentemente ou consequentemente festas, zombam das lágrimas dos seus próximos. E assim Jesus garante-lhes que esse riso sarcástico e desdonhoso lhes desaparecerá dos lábios quando perceberem que estão fora da comunidade do reino. Assim, portanto, os elogiados por toda a gente não são aqueles que toda a gente aprecia pela sua bondade e integridade, mas são neste contexto aqueles que fazem tudo para serem populares e muitas vezes às custas da verdade e da própria dignidade dos demais. Estão e estarão a construir a sua vida sobre areia e rapidamente serão abandonados e esquecidos. Portanto, no discurso das bem-aventuranças, Jesus inverte completamente a escala de valores que predomina no nosso mundo, pois a lógica de Deus está infinitamente distante da lógica que comanda o mundo e os homens. Sobretudo, as bem-aventuranças também nos dão a conhecer o coração de Deus, mostram-nos que Deus sempre teve e sempre terá um fraquinho pelos pobres e desprezados, e assim que nós também possamos ter. Peçamos a Maria Santíssima, nossa Mãe, a que nos ajude a ter essa disposição da qual Jesus nos orienta no Evangelho, pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não importa se é rico, se é pobre, mas o convite de Jesus é que sejamos pobres de espírito, ou seja, os bens, o que temos, não contamina nosso coração, mas o desprezado, os marginalizados, os pobres, isso sensibiliza o nosso coração a uma partilha constante. Assim rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Imaculada Conceição Aparecida, nossa padroeira, vos abençoe, vos guarde, proteja, ilumine, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.